Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Hoje eu trago um papo bastante interessante para você aí que está começando a carreira, está estudando gastronomia, que quer evoluir. Eu vou falar para você aqui quais foram os 4 principais erros que eu cometi na minha carreira para que você não cometa e possa ter um crescimento mais rápido, evitando aí esses erros que são bastante comuns, inclusive, no nosso mercado, na nossa profissão. Mas antes de mais nada, quero pedir para você aqui, deixa o seu like aqui no vídeo, isso é muito importante para levar o nosso conteúdo para mais pessoas, é uma maneira que você tem aí de nos ajudar. Depois eu gostaria de pedir também para você se inscrever aqui no canal, isso também é bastante importante para a gente continuar crescendo. E se você quiser, inclusive, já driblar um dos principais erros que eu cometi, conheça os nossos cursos na área de gestão de negócios em gastronomia, principalmente o nosso curso de precificação, que é uma das maiores dores de quem está no nosso mercado, tanto de estudantes de gastronomia, chefes de cozinha, cozinheiros, donos de restaurante. Muitos restaurantes vão à falência justamente porque não sabem precificar os seus produtos e com isso não conseguem cobrir os seus custos. Então conheça o nosso curso de precificação, que eu tenho certeza que vai ser um grande diferencial para a sua carreira. Já fiz as minhas apresentações aqui, então vamos lá, eu vou falar aqui, vou começar com o meu primeiro erro, que é justamente não ter estudado, não ter focado em gestão desde o tempo que eu estava lá na faculdade. Como eu sempre falo, quem entra nesse mundo da gastronomia tem sempre aquele amor muito forte pelo cozinhar, pelo preparar alimentos, estudar muitas vezes a história desses alimentos, as culturas por trás dos alimentos, mas muitas vezes acaba deixando de lado a matemática, acaba deixando de lado o estudo da gestão e se aprofundar aí em controle de estoque, em gerenciamento de recursos, em redução de desperdício, em precificação, em análise financeira, e tudo isso vai fazer uma grande falta no momento em que você, principalmente, ou for abrir um negócio, ou for gerenciar uma cozinha, for liderar uma cozinha com cargo de chefe de cozinha ou de gerente. Então, foque em gestão desde o começo da sua carreira, não negligencie as matérias relacionadas à gestão se por acaso você estiver fazendo uma faculdade. E se você for abrir um negócio e não tiver focado, não tiver estudado em gestão lá durante a sua faculdade, por exemplo, é muito importante que você estude, que você faça um curso focado em gestão de negócios de gastronomia, porque senão é certeza que as coisas não vão sair muito bem para o seu lado. Então foque em gestão, não cometa esse mesmo erro do que eu, até porque isso acabou me levando para o segundo erro que eu cometi na minha carreira. No momento em que eu percebi que eu precisava aprender sobre gestão, o que eu fiz? Fui fazer uma pós-graduação em administração de empresa. Eu posso até colocar aqui um terceiro erro que não estava na minha lista, que foi muitas vezes pensar e focar em escolas muito renomadas para colocar no meu currículo, sendo que, em geral, dentro aqui do mundo da gastronomia, escolas muito renomadas no seu currículo, muitas vezes não fazem o grande diferencial. Então eu acabei cometendo esse segundo e terceiro erro ao mesmo tempo. Por quê? Ao invés de eu ir atrás de uma pós-graduação focada em gestão de negócios de gastronomia, que já existia naquela época, estou falando aqui lá de 2012, eu acabei optando por fazer administração de empresas. Na verdade, era um MBA, né, uma pós-graduação, um MBA em gestão de negócios na FGV. Então, eu optei pelo nome da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, em detrimento de buscar um curso mais especializado e focado na área de bares e restaurantes. E isso, claro, né, eu acabei aprendendo muita coisa na pós-graduação, mas a grande maioria das coisas não são muito aplicadas ao nosso mercado, porque o nosso mercado, como eu sempre falo aqui nos nossos vídeos, principalmente no que diz respeito à gestão do negócio, é bastante peculiar, o aproveitamento dos produtos, a perecibilidade dos nossos produtos, dos alimentos, tudo isso é muito diferente e, obviamente, que numa pós-graduação de administração de empresas, que tem um foco mais generalista,
não vai ser abordado. Então eu fiquei lá 2 anos estudando, paguei uma fortuna naquele MBA e no fim das contas acabei aproveitando muita coisa e depois tive que continuar estudando e aprendendo sobre gestão específica de restaurantes. Então esse já tem até um erro extra, então a gente pode dizer aqui até que foram 5 grandes erros que eu cometi ao longo da minha carreira. Um outro erro aí já depois de ter estudado, né, agora vamos colocar aqui, né, o 4º erro, foi justamente não ter me valorizado mais nas minhas consultorias. Durante um bom tempo, principalmente ali os 4, 5 primeiros anos que eu comecei a prestar consultoria, que eu estava começando a prestar consultoria, em nome de fechar contratos de consultoria, eu acabava cobrando muito pouco e acabava com isso desvalorizando o meu trabalho e acabava então também pegando clientes muito ruins, tive clientes que não me pagavam, mesmo tendo contrato, eu tinha clientes que não seguiam as minhas orientações. Então esse começo ali da minha prestação de serviços em consultoria foi bastante conturbado, foi bastante complicado, justamente porque eu tinha medo de cobrar mais caro, eu tinha medo dos clientes não fecharem negócio comigo, eu não valorizava o meu aprendizado, eu não valorizava a minha competência como consultor, como chefe de cozinha, como cozinheiro, e acabava então tendo que, muitas vezes, pegar muitos clientes para poder compor um salário satisfatório e com isso, então, não conseguia prestar bons serviços em todos eles. Claro, graças ao meu crescimento profissional, ao meu olhar mais voltado à qualidade do serviço que eu prestava, eu consegui logo ali nos primeiros anos já driblar esse problema e conseguir então evoluir e não ter mais que cobrar baratinho, cobrar aquele preço para fechar, aquele preço que o cliente não vai nem ter como regatear, né? Não sei se você fala dessa forma aí, né? Mas lá no interior de São Paulo eu sempre ouvi muito isso, né? Regatear o preço. Então, cuidado aí se você quer entrar nesse mercado de consultoria. Eu sei que muitas vezes a gente precisa fechar um negócio porque a gente precisa pagar a conta, mas se você fizer isso, cobrar muito barato lá no começo e não conseguir ao longo do tempo ir subindo o seu preço, se valorizando, é muito provável que você fique cobrando barato e fique pegando clientes ruins de consultoria. Esse foi um outro problema, né? Quando você cobra muito barato, você acaba pegando cliente muito ruim, que não segue o que você fala, que não aplica o que você fala. Eu já tive clientes, inclusive, e eu vou trazer outras histórias aqui, que viraram para mim e falaram assim: não, eu tô te contratando aqui só para provar que meu negócio não vai funcionar mesmo, que meu negócio não dá certo. Que a pessoa estava já tão estressada, já estava tão cansada do próprio negócio, que ela queria me contratar, né, para mostrar que nem com um consultor o negócio dela funcionava. Então, muito cuidado com isso, se valorize. Às vezes é preferível você ter menos clientes, mas bons clientes, onde você tem uma boa entrada de faturamento, do que ter muitos clientes cobrando pouco em cada um deles. E para fechar aqui, o 5º erro agora, né, acabando sendo o 5º erro que eu cometi na minha carreira, e esse foi principalmente lá no início da minha carreira. Eu até boto esse erro aí um pouco nas costas do Senac, que foi a faculdade que eu fiz, que foi pensar muito em alta gastronomia, ter um olhar muito grande para a alta gastronomia, principalmente ali 2, 3 anos depois que eu me formei, que estava na moda ali, a gastronomia molecular e tudo mais, ter esse olhar muito grande em cima de um tipo de gastronomia que é muito raro no Brasil, que praticamente são muitos poucos restaurantes que focam nessa alta gastronomia, com aquele olhar de alta gastronomia francesa e tudo mais, e isso acaba atrasando um pouco a nossa carreira, justamente porque aqui no Brasil, 99% dos restaurantes não vão trabalhar com alta gastronomia. O brasileiro médio, em geral, que é a maior parte dos clientes de restaurantes, não liga para a alta gastronomia, ao contrário, o brasileiro, em geral, acaba até que desvalorizando a alta gastronomia. É só você ver aqui qualquer vídeo que eu posto falando sobre mise-en-scène, falando sobre alta gastronomia, sempre tem aqueles comentaristas, haters, né, que vêm menosprezar esse tipo de serviço e tudo mais, e eu poderia
ter tido um foco um pouco maior em cima da cozinha regional brasileira, ter estudado um pouco mais esse lado cultural da gastronomia, essa gastronomia mais raiz, ingredientes regionais, ingredientes brasileiros, porque justamente a partir daquele momento, esse formato de gastronomia estava crescendo muito. Então, se você aí está estudando gastronomia, é claro, é muito importante que você entenda, aprenda as técnicas de alta gastronomia, mas não fique focado nisso. Não entenda aí ou não imagine que a sua carreira vai girar em torno da alta gastronomia francesa, da alta gastronomia europeia, porque esse é um formato de cozinha que aqui no Brasil é muito pouco difundido e é muito pouco aplicado. Então, se você está estudando gastronomia, tem um olhar mais aprofundado para a cozinha brasileira, para a cozinha regional. Se você é de origem, é de alguma região aqui no Brasil que tem uma cozinha regional forte, que tem uma cozinha regional que vem crescendo, que tem muitos produtos regionais, que tem ali uma força importante, estude essa gastronomia, se torne aí um difundidor dessa gastronomia, porque isso provavelmente vai te trazer uma carreira mais sólida, né? Vai te trazer, como é que eu posso dizer, uma certa credibilidade a mais, visto que esse formato de cozinha regional, de cozinha mais raiz, é o tipo de cozinha que é mais apreciado pelo brasileiro e que vai ter um crescimento cada vez maior. Já vem tendo um crescimento muito grande e nesses próximos anos vai ter um crescimento maior. Então deixa um pouco a alta gastronomia de lado, entenda o que é, aprenda sobre alta gastronomia, mas entenda que a gastronomia, né, a cozinha da atualidade, ela está muito mais voltada a regionalismos, e isso não é só no Brasil, tá? Isso é no mundo inteiro, ela está muito mais voltada a regionalismos do que necessariamente a uma gastronomia muito sofisticada, pesada, aquela coisa que você tem 3, 4 metros no restaurante, todos vestidos ali de smoking e tudo mais. Esse formato de gastronomia está sendo deixada de lado em detrimento aí, ou na verdade, né, em prol de uma cozinha mais leve, de uma cozinha mais focada em culturas gastronômicas do que necessariamente em mirabolâncias gastronômicas, beleza? Então fica essa dica aí, porque lá no começo da minha carreira eu acabei focando muito meus estudos nisso durante a faculdade, né? A faculdade, os professores e tudo mais acabavam tendo esse olhar muito mais aprofundado em cima da alta gastronomia, como se todos nós, todos os alunos, tivéssemos que sempre trabalhar e focar em alta gastronomia, porque éramos formados nessa área. Então, foque aí na sua cozinha regional, na cozinha mais raiz e, claro, né, estude as técnicas, aprenda as bases, porque isso vai fazer toda a diferença ao longo aí da sua carreira, fechou? Então é isso aí, meus amigos. Esses foram aí os erros que eu cometi na minha carreira. Agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, conheça os nossos cursos online, conheça também o nosso perfil lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima!